na sua batalha, não mostre como é que é o seu percurso, mas sim mostre os resultados, porque na verdade tudo que você for a mostrar ao longo da sua caminhada, você corre risco de ser enfeitiçado com um olho grande. Evite ser como Nabiullah Yusuf, que os irmãos o invejaram e ele passou uma série de problemas. Não, faça o seu trabalho em silêncio e simplesmente vai mostrar os resultados. As pessoas vão notar o seu trabalho, o resultado do seu trabalho, porque Allah subhanahu wa ta'ala disse e os favores de Allah subhanahu wa ta'ala mencione-os. Não, depois de você terminar tudo, é quando você vai respirar, vai agradecer os favores dele, aí sim será o momento próprio para as pessoas notarem aquilo que você andou a fazer ao longo da caminhada. Astaudiakum.